Pedro Lino é o convidado deste Hora Económico. Pedro, muito boa noite. Boa noite, Alexandra. Comecemos por olhar para a Grécia. Hoje tínhamos um dia importante, andávamos a dizer que esta era uma espécie de parede à qual a Grécia estava a chegar, acabou por não ser assim, com o acordo do Fundo Monetário Internacional. Os mercados não reagiram mal, já começam a incorporar que, de facto, a situação da Grécia é para ir sendo gerida. A Grécia tem, para além das 7 vidas, tem conseguido derrubar parede atrás de parede, porque nós andamos aqui há 4 meses a falar em prazos e o que é facto é que todas as semanas existe um prazo diferente. Neste momento o que aconteceu foi que a Grécia, como aparentemente não tinha para pagar os 300 milhões no dia de hoje, pediu ao FMI para consolidar todos os pagamentos que teria ao longo do mês de junho no final. Dia 30 de junho é o que se estima que a Grécia estaria em condições de pagar. É óbvio que se a Grécia não tem agora dinheiro, no final do mês também não está, também com certeza não o terá. Portanto, está a contar o quê? Com um acordo? Está a contar com um acordo. Comprou aqui mais 3 semanas para negociar com a Europa um acordo que eu acho que o FMI não se vai querer envolver. Eu acho que depois dos problemas que o FMI está a ter, o último credor a querer entrar num próximo programa ou num próximo pacote de ajuda é o FMI. O que, eventualmente, Pedro, dificulta os outros credores, ou seja, o Banco Central Europeu e a Comissão Europeia, sobretudo no caso da Alemanha, de falar para dentro, a dizer vamos continuar a emprestar dinheiro quando o Fundo Monetário Internacional já não empresta. Sim, na realidade aqui eu acho que a Europa não devia deixar cair o FMI porque é sempre uma pressão adicional sobre a Grécia. E é uma forma de a Grécia não ter a Europa como refém e de utilizar um fundo monetário europeu futuro para financiar, ou um Banco Central Europeu que supostamente pode ter sempre as torneiras abertas. Ora, pode ter as torneiras abertas, mas não é viável, não se pode estar sempre a financiar um poço sem fundo se não existirem reformas, se não existirem contrapartidas. Por isso, acho que tens toda a razão, é preferível tentar agarrar o FMI, porque a Europa aí ficaria sem um credor, sem mais uma fonte de pressão sobre a Grécia, sabendo nós de antemão que tudo o que for assinado não vai ser cumprido, porque é impossível, se os gregos se comprometeram dia 20 ou 21 de fevereiro com N reformas e passados quase 5 meses quase nenhuma foi implementada, bem, não é um acordo agora, porque tem de ser um acordo para os próximos 3, 4 ou 5 anos que irá ser cumprido. Por isso temos que nos preparar para que depois, se for alcançado um acordo, percebermos que aquilo é um acordo em linhas e traços gerais. A verdade é, acabámos de ouvir as declarações de Alexis Tsipras, dentro da Grécia o discurso continua a ser não aceitamos mais austeridade. Sim, e propostas absurdas. E considera absurdas as propostas dos credores. Contas feitas desde que este governo tomou posse, já foram 100 mil milhões de euros para a Grécia através do Banco Central Europeu. Nesta altura isto já representa um rombo no BCE ou ainda estamos a falar de algo completamente acomodável? Não representa um rombo porque, teoricamente, o Banco Central Europeu contabiliza as obrigações e os empréstimos a 100% do seu valor nominal, ou seja, prevê que vai receber. Aqui o grande problema seria se existisse uma reestruturação da dívida pública grega que implicasse também o Banco Central Europeu assumir perdas. Ora, não é que o balanço do BCE não aguente essas perdas, mas o capital social são 5 ou 10 mil milhões de euros, por isso qualquer haircut de 50% em 100 mil milhões, bem, isso reduziria o capital social o capital social do BCE para valores negativos. Teriam os outros Estados que fazer um aumento de capital que eu saiba, Portugal não tem, ou que outros países podem não estar na disposição de o fazer. Não quer dizer que o Banco Central falisse, porque o Banco Central tem a possibilidade de emitir moeda claro. e tem ativos, tem as reservas de ouro, tem obrigações, tem outros ativos para se financiar. De qualquer das formas, este empréstimo demonstra que não existe falta de solidariedade para com a Grécia, porque em 5 meses 100 mil milhões, as linhas de emergência de apoio aos bancos gregos são aumentadas consecutivamente semana após semana, já vão em cerca de 80,7 mil milhões de euros, o que significa que a Europa e os credores, no papel do Banco Central Europeu, continuam a comprar tempo para um acordo. Por isso não é verdade o discurso interno que muitas vezes a Grécia utiliza, se calhar para acalmar um pouco os ânimos dos eleitores do Syriza, a dizer que a Europa não é solidária e que quer é que a Grécia saia do euro. Não, 100 mil milhões
são cerca de 60% do PIB português. Dizias há pouco que, não era, que o Banco Central Europeu neste momento não estava a ter perdas porque no balanço contabilístico tudo é contabilizado a 100, ou seja, se eu investir numa obrigação a 100, ela vale 100, quando em mercado secundário nós sabemos que a dívida pública grega está a cotar muito, muito abaixo disso, significa que essa perspectiva de não haver perdas com a Grécia é totalmente artificial. Na minha perspectiva é completamente irrealista, a não ser que se faça uma consolidação da dívida pública grega e fazer-se o que foi feito em Portugal na década de 50, de 30 ou 40 do século passado, que foi consolidar a dívida toda a 100 anos, ou então em obrigações perpétuas, cujo cupão seja muito baixo e que, como aquilo é perpétuo, não tem que ser contabilizado pelo Banco Central. Só uma solução dessas, e tivemos também esta semana ou semana passada a Petrobras que emitiu a 100 anos, só uma solução de muito longo prazo de compromisso de consolidação da dívida é que permitirá o Banco Central não ter perdas. Porque se não formos por aí, eu diria que, lá está, o Banco Central estará a contabilizar uma coisa no seu balanço que na realidade não vale, porque a preço de mercado as obrigações cotam a menos de um quarto do valor nominal. Porque nós estamos sempre a falar de dívida grega, mas a verdade é que é preciso reconstruir, isso é uma evidência, a economia daquele país que neste momento está paralisada. Como é que estas duas coisas, Pedro, como é que vês estes dois caminhos a irem em paralelo? Bem, o que eu acho é que é preciso um acordo que englobe essa recuperação da economia. Por isso é que é necessário um outro programa mais abrangente que se foque no investimento, na recuperação da confiança e na queda do desemprego e no crescimento. Ora, isso só é possível se houver uma injeção de dinheiro externo, porque os próprios gregos não confiam. E como é que nós vemos que não confiam? Porque os depósitos na Grécia estão em mínimos de 11 anos. Ora, isso significa que os gregos não têm uma perspectiva, não é só de acordo, mas também quanto à eficácia das medidas que este governo preconiza. O que aqui seria necessário é um acordo que abrangesse e que trouxesse a credibilidade dos credores externos para a Grécia, que captasse investimento externo, que desenvolvesse a economia grega. Porque neste momento, com taxas de juros no mercado secundário a curto prazo, e falamos há 2 anos de 23%, 24%, a economia grega parou. Não há nenhuma empresa na Grécia que consiga exportar, que consiga competir, porque os seus custos de contexto aumentaram exponencialmente. Por isso, o que é necessário é uma injeção de confiança, como com um acordo abrangente global, que implica os credores também colocarem, se calhar, mais algum dinheiro da Grécia, mas como contrapartida, reformas. Só essa recuperação da confiança é que pode trazer o crescimento. Enquanto o Syriza não perceber que é preciso trazer o povo grego de volta à confiança no seu país, não vamos lá. A Grécia não vai sair desta espiral de decréscimo. Aliás, o PIB, mais uma vez, contraiu no primeiro trimestre, quando seria de esperar que com um novo governo, com um novo ímpeto na população, que até houvesse algum ânimo da economia. Mas não, está tudo a acontecer ao contrário, e eu acho que o Syriza está a ser um pouco surpreendido até como a população e a economia está a reagir. Curiosamente, e falámos disso muitas vezes aqui antes do Syriza ganhar as eleições, dizíamos, bom, o que acontecer na Grécia em termos políticos, com o Syriza, vai ser um bocadinho o balão de ensaio para aquilo que têm sido os movimentos populistas no resto da Europa. Em Espanha, olhando para os resultados das eleições, obviamente que não tivemos uma vitória dos países mais à esquerda e mais extremados, mas a verdade é que ganharam um balão de oxigênio também. O que parece ser um contrassenso, não é? Porque seria de supor que isso só aconteceria se a Grécia tivesse sido um sucesso e não foi assim. Mas é engraçado que, por exemplo, em Portugal isso não acontece. Verdade. E o grande problema em Espanha, eu acho, são os casos da corrupção política. As pessoas estão cansadas de os dois maiores partidos do governo, terem sucessivamente escândalos e dirigentes presos, e eu acho que é isso que dá uma voz a estes movimentos de cidadãos, quer seja o Podemos ou o Cidadanos. Sim. Porque em termos depois de outros partidos não existe uma expressão significativa. E o que as pessoas querem é alguém que lhes tire daquele filme. Porque é tão horroroso estar a ser governado por políticos que depois acabam por ser presos, até como o Sr. Rato, que esteve à frente do... Rodrigo Rato, que esteve à frente do FMI, quer dizer, até ele seria uma pessoa insuspeita,
também foi outro que foi acusado de corrupção. E os espanhóis estão um pouco cansados. Por isso é natural... Porque os dados da economia em Espanha, os mais recentes, até foram dados bastante robustos. Sim, mas também eu queria aqui destacar. Uma coisa são as eleições autárquicas e municipais e outras são para o governo. E as legislativas para o governo. Ou seja, muitas vezes quem está à frente de uma Câmara vende a sua imagem, porque é ele que vai estar à frente da Câmara. No caso do governo, bem, eu se retirar o som e se olhar para os candidatos, eu nunca poderia votar no Cidadanos nem no Podemos. Não podia porque não inspiram qualquer confiança. E depois também são as propostas. As propostas não são consentâneas com a realidade e com a retoma que a economia espanhola está a ter. Uma coisa é votarmos, os espanhóis votarem em voto de protesto contra o que está a acontecer em termos de corrupção. Mas depois, se olharmos em termos da realidade económica, é verdade que a Espanha está a retomar. É verdade que este ano vai crescer quase 3% e, felizmente para nós, porque é o nosso maior parceiro comercial, até vai puxar pela economia portuguesa. Mas este movimento que deu origem na Grécia, eu acho que irá estar um pouco contido, até porque se a economia continuar a recuperar, os espanhóis podem pensar duas vezes e pensar, bem, vamos votar na incerteza e arriscar no que está a acontecer à Grécia, que não tem acesso a financiamento, a taxa de desemprego continua acima dos 25%, ou vamos manter este ritmo de recuperação. Por isso tudo vai depender, eu acho que isto vai ser a corrida dos 10 mil metros, mas os últimos 100 metros é que vão definir. Falavas em propostas, olhemos para as de cá. Esta semana foi uma semana com um programa eleitoral do Partido Socialista, que de resto, nesta altura... Não, do Partido Socialista online, que hoje está à mesma hora, de facto, que a coligação apresentava as linhas gerais do programa e que vai ser apresentado hoje e amanhã, e o programa também da coligação. No da coligação temos poucas medidas, ou praticamente nenhumas, mas gostava de ouvir a tua opinião relativamente a esta ideia de inserir um travão à dívida pública na Constituição. Bem, as propostas da coligação não são novas, não há nada de novo ali, porque, na realidade, é a continuidade das políticas. Por isso, muito me admiraria se existisse algo completamente novo. Aliás, foi entregue o documento de estratégia orçamental de 2015-2018, há cerca de 3 meses, e, basicamente, o programa da coligação é esse. No que respeita à dívida pública, ora, nós todos sabemos que existe um problema de sustentabilidade, ou pode existir, estamos ali no limiar de existir um problema de sustentabilidade na dívida pública. E ou a economia começa a crescer e o déficit a diminuir ao mesmo tempo, ou então nós vamos mesmo ter um problema de sustentabilidade. Por isso, é óbvio que a dívida pública e os déficits são um tema que deviam ser abordados por todos, não apenas só pela coligação. E eu estranho-me um pouco as pessoas não quererem... E tu achas que está no programa da coligação, a questão da dívida está lá porque está ausente do programa do PS e, portanto, é dizer nós preocupamos com este problema e o Partido Socialista não? Ou, de facto, esta medida pode produzir efeitos a nível da dívida? É política ou é economia? Vamos lá, a limitação da dívida pública, ou a limitação do déficit, não estou a errar, dos déficits públicos, é algo que praticamente não passa, porque é preciso 2/3 da Assembleia da República para votar essa medida, seria uma alteração constitucional, por isso está lá, eu acho que é para vender uma ideia de que efetivamente a coligação se preocupa mais com o ajustamento financeiro e com as obras megalómanas e com os gastos excessivos, aos gastos públicos, do que o Partido Socialista. É mais essa ideia, porque em termos práticos, apesar de eu achar que devia existir um limite, essa medida não poderá passar, porque tendo todo o Partido Socialista contra, é algo que está ali só mesmo para vender o programa da coligação e dizer que não, nós não queremos que o país volte atrás. Aliás, essa acho que foi uma mensagem... Sim, foi a mensagem forte, que foi, não queremos troicas outra vez, e isso significa não queremos despesivos, não queremos aumentar o peso do Estado, nem o aumento da dívida pública, que foi o que nos levou por isso à intervenção. Por isso a mensagem focou-se muito disto, não houve muito de novo, e eu acho que a campanha eleitoral vai ser mesmo focada nesse ponto essencial. A questão da dívida é, sem dúvida, um dos maiores desafios para a próxima legislatura, mas o outro desafio é a questão da segurança social. Nós hoje tivemos um estudo da OCDE dizendo que não era assim tão urgente o problema da segurança social, porque vai afetar as pensões a pagamento daqui a 20 anos. Sendo um problema, não tem a urgência com que ele de repente se colocou em cima da mesa. Qual é que é a tua perspectiva?
Bem, a minha perspectiva é que hoje no Parlamento... É que tens um PPR, provavelmente. Não, ainda não tenho, mas tenho que começar a ter, porque a nossa perspectiva de receber alguma coisa da Segurança Social, eu diria que é zero ou muito baixa. Ou então um valor que não nos vai dar para nada quando formos reformados em 2050 ou quando isso acontecer. E hoje o debate foi, afinal, vai haver ou não corte nas pensões? Hoje o debate do Parlamento. Quando a questão verdadeira é, afinal, a Segurança Social está ou não está falida? Bem, e eu ouvi o deputado do Bloco de Esquerda dizer que não existiam estudos, não existia base para que se... Para o diagnóstico que está a ser feito. Diagnóstico, exatamente. E eu lembro que isto é uma tristeza porque significa que os deputados não leem o Orçamento de Estado. Simplesmente não leem. Porque o Orçamento de Estado que foi aprovado para este ano tem lá um relatório na página 202 ou 204, relatório sobre a sustentabilidade financeira da Segurança Social. E onde claramente está descrito, através de projeções da Europop 2013, que entre 2013 e 2060 a nossa população vai ser reduzida em 21% se tudo continuar como está. 21% são de 10 milhões, vamos para 8 milhões de pessoas. Isto está no Orçamento de Estado. É um estudo, existe. Para além disso, algo que é bom para nós, a esperança de vida vai aumentar. Supostamente vamos viver mais 5 anos, ou seja, vamos gastar mais recursos à Segurança Social, porque vamos trabalhar, supostamente, os mesmos anos, mas vivemos mais. Aqui já há mais um déficit. Estamos aqui perante um déficit porque... Esse é aquele que nós, provavelmente, ao longo da nossa geração, veremos mais facilmente coberto, que é estar a trabalhar durante mais anos. Mas eu não me faz espécie nenhuma, se viver mais 5 anos, trabalhar mais 2. Quer dizer, aliás, eu gostava de não poder reformar, porque eu gosto de estar ativo. Mas depois temos aqui outro gráfico muito interessante e muito importante, que é projeções do rácio de dependência de idosos. Percentagem de idosos sobre a faixa etária de 15 a 65 anos, basicamente a população ativa. E de 30% que está atualmente vai subir até aos 65%, o que significa que o número de idosos vai representar 65% da população ativa. Basicamente isto. Isto é perigosíssimo, significa que não há mesmo sustentabilidade da Segurança Social. E depois, mas ainda para além disso, neste quadro que está anexo ao Orçamento de Estado que foi aprovado, existe uma projeção do sistema previdencial e do Fundo de Estabilização de 2015 até 2060. E em 2030, caso os deputados deste país não tenham percebido, nem a OCDE, não existe Fundo de Estabilização Financeira. A Segurança Social faliu. Vai depender de dotações orçamentais do Estado para pagar as pensões. Ora, se o Estado tiver déficit nessa altura, como é que vai pagar o déficit também da Segurança Social? Claro. Gerando mais dívida. E depois há outra questão aqui que toda a gente se está a esquecer e empurrar com a barriga, que é típico de quem não quer enfrentar o problema, é que neste momento existe um fundo de 13,8 mil milhões de euros para estabilizar a Segurança Social. Estabilizar a Segurança Social significa que se as receitas forem inferiores às despesas, esse fundo cobre, sai o dinheiro para cobrir. Esse dinheiro. Supostamente sai esse dinheiro. Ora, mas esse fundo está investido em quê? Em obrigações de tesouro portuguesas. Uma grande parte são obrigações de tesouro portuguesas. Ora, o que é que acham se por acaso acontecesse o que é que aconteceria se a dívida pública fosse reestruturada? O primeiro a levar a machadada eram os pensionistas. Era o Fundo da Segurança Social. Por isso, muitas vezes discutem-se aqui problemas que não são essenciais, não se esclarece devidamente ao público português, à população, que o problema é que dentro de 15 anos não existe um fundo de estabilização. Se até lá for necessário utilizá-lo, estamos dependentes do preço da dívida pública portuguesa, do risco do país. E repara, 15 anos parece muito, mas são 3 legislaturas, 3 e meia. Olhando então para o diagnóstico, e agora sim, olhando para este diagnóstico, nós do lado da coligação não percebemos qual é a estratégia, dizem que querem um consenso, mas sem dizerem com que tipo de propostas. Do lado do Partido Socialista já conhecemos algumas. As que são conhecidas do lado do Partido Socialista, e falo nelas apenas porque não existem outras, são propostas que de facto resolvem este diagnóstico. As da TSU. Estou a falar da TSU, estou a falar de diversificação da fonte de financiamento da Segurança Social, com a história da consignação do IRC. Bem, assim, todas as propostas, quer a que foi apresentada antes pela coligação, quer a do PS, envolvem a curto prazo um aumento do buraco da Segurança Social, por incrível que pareça. Quando se diminui as contribuições dos patrões, dos trabalhadores, está-se, no fundo, a tirar dinheiro às contribuições que vão para a Segurança Social.
Por isso, teríamos aqui um período de investimento na criação de emprego, um investimento em maiores contribuições futuras. Mas isto é desejo. É bom é que, acoplado com essa política, se isso acontecer, que exista outra que seja incentivadora do investimento externo e investimento interno. Porque, se, por exemplo, se alterar completamente a legislação fiscal quanto ao IRC, quanto à lei que foi aprovada, à reforma do IRC. A reforma do IRC que foi aprovada há cerca de 1 ano e meio, bem, isso vai prejudicar imenso as perspectivas futuras e a questão da confiança quanto ao sistema fiscal português e pode prejudicar investimento externo. Ora, mesmo que se baixe uma TSU, que seja um incentivo, o que é que os empresários, o que é que os investidores vão percepcionar como mais atrativo? Um sistema estável, fiscal estável, que seja previsível, ou mesmo taxas de imposto mais baixas ou mais baixas? Eu diria que é a previsibilidade, porque a Alemanha tem taxas superiores, de imposto superiores, mas as empresas continuam a estar lá. Porquê? Porque existe uma previsibilidade e confiança. Por isso a chave aqui não é subir ou baixar TSUs, ou vamos poupar 600 milhões aqui, 600 ali. Não. A principal chave para trazer o investimento e gerar emprego não é na TSU. É estabilidade. Não se pode estar a criar alterações em cima da alteração. Leis ano após ano e as pessoas não saberem com o que é que podem contar. Isso é que cria instabilidade e cria alteração nas previsões que os empresários possam fazer. Mas não há aqui algum mérito, Pedro, em perceber que o PIB de Portugal não está a dar o salto que deveria estar a dar depois de um período tão difícil da economia? O consumo interno ajudou alguma coisa, as exportações também têm tido o seu crescimento e, de facto, a variável do investimento é aquela que está a demorar mais tempo a reagir. A ideia do PS é reforçar uma das alavancas que tem ajudado Portugal a crescer qualquer coisa. Vale ou não vale a pena correr o risco de facto, haver aqui um déficit temporário para se tentar criar emprego? Vale a pena, eu já defendi aqui quando que isso era possível, quando foi uma proposta do Governo, na altura, e acho que momentaneamente... Da redução, aquela redução que a Vítor Gaspar propôs da redução da Sim, TSU, mas essa tinha impacto neutro, porque era financiada pelos trabalhadores. Sim, mas há cerca de 3 semanas também existiu o rumor de que o Governo estaria a estudar a diminuição da TSU, depois foi desmentida. Eu acho que muitas vezes as notícias são... Às vezes é para testar também. É para testar a reação. Sim. Mas eu acho que seria positivo se fosse um investimento... Ou seja, pode ser um pouco o catalisador, mas tem que ser complementado com outras medidas. A descida da TSU por si só, para mim, se eu fosse empresário, não iria ser o fator decisivo. Eu teria que ponderar os outros custos de contexto, a burocracia, as taxas de juro, os custos de eletricidade ou de energia, teria que ponderar outros fatores. E eu acho que muitas vezes focamos-nos no fator trabalho, e nesse incentivo que é a mão de obra mais barata ou o custo mais barato, quando devíamos estar a focar em outra coisa. É os custos de contexto. Por exemplo, na última semana, ou nas últimas 2 semanas, as taxas de juros de Portugal subiram substancialmente. Bem, 1% de variação na taxa de juros no estoque da dívida portuguesa são 2,1 mil milhões de euros. O Filipe, acho que era o Diogo Teixeira de Optimize, escreveu um artigo de opinião hoje no Diário Económico, onde dizia que isso era equivalente a 5 pontos percentuais na TSU. Então não é mais fácil irmos buscar outros atrativos para captar as empresas e mantê-las cá, que é, nomeadamente, esse banco de fomento que nunca mais arranca, garantir financiamento baixo, energia preços mais baratos, nem que fosse... Eu preferia até subsidiar, se possível, empresas que trouxessem grandes investimentos, mas que tivessem outras condições do que ir diretamente pela TSU durante muito tempo. A TSU pode funcionar, desde que acoplada com outras medidas, mas tem de ser num espaço temporal de 2, 3 anos, não pode ser mais, porque a Segurança Social e Há uma ideia de reposição, mas ao longo de 8 anos, 0,5% Mas, Alexandra, nós já sabemos que em Portugal tudo o que é temporário passa a ser definitivo e depois as reposições... já ninguém se lembra, dentro de 4 anos, aquilo já era do governo anterior, por isso é muito perigoso criarmos precedentes
sem termos medidas imediatas como tapar já este déficit. Ou seja, este déficit devia ser tapado ou pelo menos anulado na legislatura, porque nós já sabemos como é que os governos funcionam. Na legislatura seguinte já não era problema deles, era dos anteriores. E eu acho que aqui é uma questão de confiança, que está mais outra vez em cima, TSU, mas com outras medidas que complementem e ajudem à retoma da confiança. Há uma previsão da coligação de um crescimento de 2 a 3% e de baixa da taxa de desemprego para um valor em linha com a média europeia. Estamos em 13%, se fosse a valores de hoje, a média europeia anda nos 10%, 10 qualquer coisa. Parece-te razoável este cenário macroeconómico, ou este mini cenário macroeconómico? O crescimento também parece um pouco excessivo, porque se o programa do Partido Socialista previa uma média anual de 2,6%, entre 2,4% e 3,1%, estar a referir que o crescimento será também entre 2 e 3, bem, não é uma mentira, mas eu diria que se calhar se cifrasse nos 2,3 mais da parte de baixo do que no nível superior, até porque ainda existem muitas incertezas. Neste momento, e para os telespectadores perceberem, existem muitas incertezas até 2020. O que é que o Banco Central Europeu vai fazer? Se as taxas de juros vão se manter no nível zero, que em princípio não se podem manter de zero até 2020, e como é que será o impacto de uma subida das taxas de juros no consumo e nos créditos à habitação? Depois temos a situação da Grécia, ainda temos a retoma da economia mundial, ainda existem muitas incertezas. E para a nossa recuperação tem estado muito focada nas exportações. Se por acaso a economia mundial começa a abrandar, como é o caso da China, os Estados Unidos, existem dados, por um lado o PIB decresce, mas a criação de emprego aumenta. Temos um problema no Brasil com o decréscimo do PIB e nos países africanos, onde exportamos substancialmente. Por isso, existem aqui muitas incertezas que não permitem estimar que o PIB possa crescer mais de 2,5%. Eu acho que não é viável. Agora, para as contas dos partidos, faz todo sentido. Nós agora vamos assistir aqui a vendas de programas. Qual é o programa melhor? Olha, o meu é 2,6%, o outro é 2,4%, ou oferece também um crescimento entre 2% e 3%. Pronto, está tudo contemplado. Eu diria que é um pouco otimista. Agora, a projeção do desemprego é bastante mais realista que a do Partido Socialista, porque o Partido Socialista prevê a criação de 350 mil postos de trabalho. Quer dizer, eu acho que nem com a economia a crescer a 3,1%, que é o máximo que se prevê para 2017, conseguiria criar tantos postos de trabalho, a não ser que o Estado também começasse a contratar... E já está de alguma forma com os programas de estágios e por aí. Pois, aliás, existem outras formas. É a acusação do Partido Socialista para a coligação e que a coligação fazia quando estava na oposição ao Partido Socialista, é que programas como as novas oportunidades andavam a criar empregos artificiais. Sim, e eu acho que era verdade e eventualmente continua a ser. Mas criar 350 mil postos de trabalho e prever uma taxa de desemprego de cerca de 7,4%, ora, isto é muito otimista. É um cenário que eu acho que é praticamente impossível. E os partidos, quando apresentam programas, deviam estar vinculados, deviam aliás, mas eu nisso sou um pouco mais radical, ou de esquerda ou de direita, que é, os partidos que não cumprissem não se podiam recandidatar outra vez. Não, era uma forma de responsabilizar quem apresenta dados. As pessoas não podem apresentar dados de um crescimento, de um desemprego de 7,4%. Todos nós desejamos, mas os números não podem ser o que nós desejamos, tem que ser o que é possível. Se depois a realidade for melhor, bem, ainda bem, é uma surpresa positiva. Mas o problema é que eu acho que os portugueses, e eu falo por mim, nós já estamos cansados de desilusões. Por isso é preferível, eu acho, os partidos serem mais realistas e se calhar prometerem menos, tanto do governo, da coligação como da oposição, do que andarem a vender algo que depois os portugueses vão ficar cansados e descrentes da política mais uma vez. Pedro, muito obrigada. Obrigado, bom fim de semana. Pedro Lino, um comentário aos programas da coligação e do Partido Socialista.